Hoje nós vamos tratar sobre vários temas aqui que envolvem o punho, que envolve a mão, né? Nós vamos falar sobre a doença de Kienbock, né? Que envolve o semilunar. Vamos falar sobre a doença de Dupuytren, né? O De Quervain, o impacto ulnocarpal e os cistos artrosinoviais. Vamos começar pela doença de Kienbock. Essa doença de Kienbock, aqui nós temos um sumário do que nós vamos falar, a definição, etiologia, fisiopatologia, a incidência, o exame clínico, os exames de imagem, classificação, tratamento conservador e tratamento cirúrgico. Quanto à definição, né, da doença de Kienbock, ela se caracteriza como uma necrose avascular ou asséptica, né, do semilunar. Ela também é conhecida, né, com outras denominações, como lunomalácia, né, luno pelo semilunar, né, osteocondrite do semilunar, entre outras definições. Tá? A etiologia e a história natural ainda nos dias de hoje, permanece desconhecida. Acredita-se que a interrupção do aporte vascular, que tenha, né, um componente, então, obviamente, vascular, que existe uma interrupção do aporte vascular para o semilunar, né, tem sido atribuída a fatores que podem ser primários dessa própria circulação, ou podem ser também secundários, né, a algum trauma, né, uma lesão vascular pós-traumática, ou então fratura por um trauma agudo que comprometa essa circulação, né, além de microtraumas de repetição, fraturas por compressão. A história da lesão, ela é comum em cerca de 50% dos casos, né? Mas ainda é comum no restante a ausência de qualquer trauma, né? Ou seja, você pode tentar correlacionar a doença de Kienbock com uma história de trauma prévio. Muito bem, existe trauma prévio na metade dos casos, mas e nos outros 50% onde não tem história de trauma associado? Né? Então, isso deixa ainda esse questionamento. Hulten, em 1928, nós vamos passar agora então para a fisiopatologia. O Hulten, em 1928, ele associou a presença de uma variante ulnar agora, uma variante ulnar negativa. Tá? Então nós temos uma variante ulnar, seria com relação ao comprimento da ulna, se ela é neutra, ou seja, estaria ao nível aqui da superfície do rádio, ou se ela é uma variante negativa, quando ela é mais curta, aqui essa porção, ou ainda quando ela é uma variante positiva. Então nós vamos ver hoje duas afecções que estão relacionadas com o comprimento da ulna. Né? Então, no comprimento, nessa variância negativa, existe uma relação com a doença de Kienbock. E quando nós temos uma variância, né, positiva, ou seja, a ulna é mais longa aqui, nós podemos ter o impacto ulnocarpal, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, assim, nessa variante, né, também variante ulnar negativa, ulna minus, né, que é essa ulna em tamanho menor, com a doença de Kienbock, né, e ele propôs em 1935 que fosse feita então uma osteotomia para encurtamento no caso do rádio. Né? Então ele sugeriu que se fizesse uma osteotomia para encurtar o rádio aqui como um tratamento e com isso equalizar esse comprimento entre o rádio e a ulna. Né? O Pearson, em 1959, realizou, em vez de encurtar o rádio, realizou um alongamento da ulna. Né? Então, essa variante negativa que a gente fala, esse encurtamento por parte da ulna, ela é considerada um fator causal dessa doença de Kienbock. Muitas vezes podendo estar associado com o formato do próprio osso semilunar, que a gente vê aqui, né? Podendo estar associado, então, com esse formato, que apresenta, então, um arranjo do trabeculado ósseo que seria menos resistentes às forças de compressão. Tá? Então, as forças de compressão acabam atuando sobre o semilunar e que vão acabar levando essa doença de Kienbock, né, com maior predisposição para fratura de estresse e o colapso, né, que a gente vai acabar chegando na doença de Kienbock. Com isso, o lado ulnar,
né, do semilunar fica descoberto, né? Você, quando essa ulna fica menor, esse lado aqui, imagine que não tem essas duas outras partes que estão